meninos, 7 bons motivos para utilizar o storytelling nas nossas narrativas. Lembra que eu comentei com vocês que o storytelling é o processo de criar uma história e colocar contextos dentro daquele roteiro de cases, de histórias que aconteceram com vocês. E por que é tão importante a gente usar essa linguagem do storytelling? Ela é importante justamente porque ela melhora a nossa oratória, é um dos fatores, né? Eu até dividi em um A, um B e um C, porque tudo está girando no contexto da nossa oratória. A gente precisa se comunicar, nós utilizamos o recurso da fala, da comunicação verbal, ainda não somos seres telepáticos, nós tendemos a ser, eu acredito que cada vez mais nós vamos desenvolver essa habilidade, e nós temos hoje a facilidade de nos comunicarmos utilizando a oratória. Então, melhora a nossa oratória, a nossa escrita, consequentemente, ela é melhorada, porque nós passamos a fortalecer aquela ponte de comunicação entre o que eu penso e o que eu verbalizo. Então, nem sempre escrever o que você pensa é fácil, porque às vezes o que você pensa está ali incrustado no seu inconsciente. Então, comunicando através da história, através do storytelling, você consegue melhorar a sua escrita também. E a sua chance de ser convincente, consequentemente. Porque uma boa história faz você conquistar o que você quiser. Nós podemos utilizar o poder da história para sermos convincentes, sim, dentro de tudo que a gente quiser produzir como resultado final. Inclusive, a Nancy Mello é uma escritora que educou seus filhos contando histórias. Então, ela usou storytelling para ser convincente no processo de educação dos filhos. E nós podemos fazer isso a qualquer momento na nossa vida com tudo. Então, nós vamos ter essa possibilidade de termos a chance aumentada em relação a tudo. Nós saímos na frente quando nós sabemos contar histórias. Haja visto que os grandes líderes mundiais são grandes contadores de histórias. O Martin Luther King reuniu num verão de 1963, numa época que não existia internet, não existia como divulgar, ele reuniu 2.500 pessoas numa praça, em pleno verão, para escutar ele contar sobre o sonho que ele tinha. E isso trouxe um processo de comunicação e de transformação daquela comunidade de uma maneira muito intensiva, porque ele tinha esse poder da oratória, o poder da comunicação. E nós podemos comparar vários outros líderes mundiais que estão aí à frente da apresentação de histórias. Inclusive, Jesus, através das suas parábolas, perpetuou a sua mensagem por serem um processo de contação de histórias. Então, cada vez que nós utilizamos esse recurso, nós potencializamos a nossa chance de sermos convincentes, sim. Nós temos dificuldades de nos comunicarmos, a timidez já foi, inclusive, comprovada, e eu já recebi isso como resposta de uma pessoa também. Eu falei assim, eu tenho vergonha de me apresentar. A pessoa olhou para mim e falou assim, você não tem vergonha, isso é orgulho. Você tem medo do que as pessoas vão falar a respeito da sua apresentação, por isso que você está com vergonha. Eu falei, mas justamente isso. Então, você está trabalhando um processo de orgulho, reconheça isso, que você muda. Então, a gente sabe que muitos de nós somos pessoas que são mais, assim, menos comunicativas do que outros e estão muito confortáveis com isso. Isso não é questão de orgulho. Orgulho é quando você tem oportunidade de fazer uma apresentação, um convite para uma palestra, e você recusa porque você fala, não, não vou, não quero nem pensar em ser exposta, porque as pessoas vão me avaliar. E com certeza vão te avaliar. A gente está sendo avaliado a todo instante, principalmente no processo inicial, até ser configurado e mapeado na mente do interlocutor a sua ideia, a ideia do que você representa para ela. Então, você precisa se submeter a isso e não se importar, encontrar o botãozinho do dane-se, para não falar um palavrão. A gente sabe que todos nós temos esse botãozinho interno, e a hora que você liga aquilo, é movido pelo seu intuito, pelo seu objetivo que você vai fazer isso. Eu liguei o meu botão porque eu sabia que eu precisava ter coragem de entrar num quarto de hospital para oferecer uma história para uma pessoa estranha. Isso, para mim, para uma pessoa tímida, era a morte. Imagina que eu vou bater na porta de um hospital para oferecer uma história. Imagina que eu faria isso. Mas eu criava coragem e ia. E a cada nova intervenção, eu ia vencendo esse meu orgulho do que as pessoas iam achar de mim. E aí, um dia eu fui convidada para dar palestra numa
numa universidade, e eu fui dar palestra na universidade. Aí parece que a vida começa a te chamar para os palcos, quando ela percebe que você tem um objetivo em mente. Então as oportunidades começam a vir, eu simplesmente dizia sim, e eu não digo mais não para nenhuma, inclusive de apresentações, de treinamentos que eu já fiz em empresas e palestras, todas eu vou, porque eu coloco a minha essência para se comunicar, e ela é simplesmente quem eu sou. Então, a hora que você conta história, você consegue também dizer adeus para a sua timidez e trabalhar de uma maneira muito tranquila. Eu posso até carregar minha timidez comigo, mas eu já tenho consciência do lugar dela na minha vida. E quando eu vou me apresentar, não é ela que vai intervir. Ela vai ficar bem no cantinho dela ali, quietinha naquele canto, porque ela não vai mais atrapalhar a minha vida como atrapalhou. Também potencializa o processo de notas. Mas como que eu vou receber boas notas contando histórias? Você se torna melhor comunicador. Quantos de nós em apresentações orais, testes, provas, exames, fomos mal? Porque você não estava bem preparado, porque você estava nervoso, porque você era tímido demais. Então, consequentemente, vai potencializar o retorno que nós temos em termos, né, de posicionamento na apresentação das nossas ideias, dos nossos trabalhos, das nossas provas, nossos exames. Eu me lembro que um dia eu estava dando treinamento numa empresa e a parceria da empresa com uma universidade fez com que eles cedessem o auditório para o treinamento que eu ia ministrar. Só que um dos colaboradores da empresa era aluno da universidade e ele tinha uma apresentação para uma banca naquela noite. E ele avisou, Roseli, eu vou ter que sair um pouco para apresentar para a banca, mas eu volto. E nós estávamos justamente trabalhando com esse processo de comunicação, desenvolvimento da fala, processo de interação, contar a história. E ele saiu na hora e foi apresentar para a banca e voltou. Ele falou, Roseli, você não tem noção, eu tirei uma nota altíssima, porque eu já fui com isso em mente. Você já me falou e eu já fui trabalhando isso. Eu vou vencer essa minha timidez, não é ela que vai dominar na minha apresentação, vou manter o foco no meu objetivo. Ele falou, para mim foi impactante, ele realmente testemunhou algo de imediato. Imagina, né? Quando que eu ia ter essa experiência para poder trazer para vocês? Um aluno sair da minha sala e fazer uma apresentação de uma banca para os professores da faculdade onde nós estávamos e voltar para fazer uma apresentação. Então, justamente, ele já captou e já colocou em prática no momento seguinte que ele tinha uma apresentação oral para fazer e conseguiu uma boa nota. Então, foi muito bom e até hoje ele é voluntário do projeto. Já faz uns 4 anos que a gente atua com esse projeto, até hoje ele ainda é. A nossa carreira também é potencializada. Então, vocês percebem que existe, é lógico, existe, por um lado, a sua intenção de contar histórias, seja para fazer o bem, seja para transformar aquela realidade, e, por outro lado, os retornos que você recebe, mesmo que não sejam intencionais. E isso é corretíssimo, você saber que vão existir retornos. O universo trabalha com equilíbrio. Você não pode dar demais e achar que você nunca vai receber nada, porque você destoa da balança e logo desiste do trabalho. Se você não vê os benefícios que você recebe por fazer um trabalho voluntário, você logo larga a mão. Você fala, não, isso para mim já cansei só de dar. Sabe aquele relacionamento onde só um dá atenção, um dá carinho, um dá afeto e o outro não retribui? Aí você não recebe nada em troca, um belo dia você começa a perceber isso e fala, puxa vida, que desgastante que é essa situação. Porque nós não temos a expectativa de receber, mas receber é natural. Então você vai receber como retorno os seus avanços na sua vida. É por isso que eu não faço questão de retorno de sorriso, eu não faço questão que a paciente, né, agradeça pela história, não faço questão nenhuma, eu entrego como um presente. Que eu sei que quando eu dou um presente sem esperar nada em troca, provavelmente eu receba coisas em troca. Coisas em termos não materiais, mas em termos de potencialização, de comunicação, de parceiros, de situações da minha vida que me fazem ter mais valor para tudo, dar mais valor para tudo. Então, isso para mim já é um grande retorno, saber que eu desenvolvi isso. Eu não sou nenhuma poliana, mas eu tenho muita certeza de que ter uma força de pensamento positivo é melhor do que negativo. Né? Eu não quero mudar totalmente o mundo, eu não quero quebrar tudo e transformar, mas eu percebo que quando eu me transformo, eu transformo o que está em volta de mim. Então, tudo isso, a contação de histórias vai me permitindo fazer, vai permitindo visualizar. Isso, para mim, é extremamente positivo para a minha carreira também.
Eu acabei largando o meu trabalho como administradora de empresas no comércio exterior para me dedicar a treinamentos em empresas, porque eu a considero muito gratificante fazer esse trabalho de maneira a doar o meu potencial, o meu conhecimento para pessoas, mesmo que eu receba financeiramente aquele recurso. Não deixa de ser um processo de doação. Não é porque eu sou voluntária no Instituto, eu sou presidente voluntária, eu faço vários trabalhos voluntários no Instituto, não é por isso que eu vou fazer trabalho voluntário nas empresas, uma vez que elas querem contratar um profissional. Então, isso acabou trazendo um impacto para mim também, em termos de realização e de encontrar o que realmente eu gosto de fazer.